Olá, nesse vídeo eu vou fazer mais uma demonstração sobre a utilização de conversores AD. Nesse caso eu vou utilizar duas entradas analógicas. A gente pode imaginar esse exemplo como sendo o controle de potência e arrefecimento de um motor qualquer, onde com o potenciômetro eu controlo a potência do motor, que a gente vai conseguir monitorar com esses LEDs, sendo o LED verde a potência mínima e o LED vermelho a potência máxima. E para o arrefecimento a gente tem esse sensor de temperatura, que de acordo com a temperatura que ele lê, ele vai ligar um ou dois motores. Né? Esses motores aqui é como se fossem dois ventiladores ou alguma coisa do tipo, que vai ajudar no arrefecimento desse motor. Então, vou abrir aqui o código para a gente entender melhor o que está acontecendo. Primeiramente, eu estou dizendo aqui como é que vão ser ligados, né, os pinos que vão ficar em nível alto e em nível baixo para ligar esses motores e também os LEDs. Aqui, na nossa função main, eu estou dizendo que nas portas B e D, todos os pinos vão ser utilizados como saída, apesar de eu não estar utilizando todos. Depois eu uso o registrador ADMUX para dizer que a fonte de tensão de referência vai ser o VCC. Depois, com o registrador ADC-SRA, eu estou habilitando o conversor AD. Utilizo mais uma vez o ADMUX dessa forma para limpar, para zerar, né, os valores referentes ao ADC. Depois, o ADCMUX de novo, eu estou dizendo que eu quero fazer a leitura da entrada ADC0. E depois eu uso mais uma vez o ADC-SRA para iniciar em si a conversão. E depois eu tenho esse laço aqui para garantir o final da conversão. Depois eu gravo os valores que foram recebidos na variável temperatura D e faço essa conversão aqui, né, para dizer que a temperatura vai ser entre 0 e 1000. Né? Eu consegui ver que a temperatura que era lido por esse sensor era meio esquisita para utilizar num exemplo como esse, então eu fiz mudei a resolução dessa forma. Então, ok, o que acontece é que a gente não consegue ler, né, o ATmega ele não consegue ler ao mesmo tempo duas entradas analógicas. Ele não consegue fazer essa conversão de duas entradas ao mesmo tempo. Então, primeiro a gente fez a leitura na entrada DC0, e aí a gente repete esse bloco, é basicamente a mesma coisa, só que dessa vez a gente está vendo na entrada ADC1, que é a do potenciômetro. E aí eu estou guardando esse valor nessa variável potência AD e fazendo essa conversão também, só para a gente imaginar no nosso exemplo, como se fosse cavalos de potência. Então ele iria ler de 0 até 500 cavalos de potência. E aí é a parte mais simples do nosso exemplo. Estou dizendo que se a temperatura for maior que 400 e menor do que 650, vai ligar o primeiro motor. E se for acima de 650, vai ligar os dois motores. E aqui só o liga e desliga dos LEDs de acordo com a potência que vai ser lida pelo potenciômetro. Então vou iniciar aqui o exemplo para a gente ver funcionando. Então vamos lá, se eu for aumentando aqui, a gente consegue ver os LEDs aumentando. A gente tem que mudar aqui, né, a temperatura que está sendo captada do sensor. Eu vou aumentar aqui e a gente vai ver ali que o primeiro já começou a rodar. E se eu aumentar mais, o segundo começa também a rodar. E se eu diminuir a temperatura, os dois param de novo. E também o sistema continua funcionando com o potenciômetro.